Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de plano que envolvesse morte de autoridades? Não. Nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até tivesse proposto, seria, no meu entender, rechaçado e tomaria as providências de imediato. O ministro relator já perguntou, se ele me permite, que ele deu uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar, eu vou tentar de novo. Eu queria saber se, efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa comemoração na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele, e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia simplesmente, nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, doutor Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse, em maiores detalhes, a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada. Conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ele, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. Que geralmente uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa, a conversar com os militares, o senhor teve ciência, antecipadamente, que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Meu colega tem... Por favor. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, procurador-geral da República, boa tarde a todos. Eu tenho apenas duas questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia, se o depoente quisesse substituir esses dois militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, a coisa mais simples. No Diário Oficial, no dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitada, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na condição. Muito bem. Uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente, o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, e mais do que isso, foi condenado criminalmente. Não é isso? Foi condenado criminalmente. Ok, só isso, senhor ministro.